Olá, hoje eu quero aqui mostrar para vocês o exemplo 6 da aula 16, tá? Sobre medição de vazão. Então aqui a gente tem uma instalação hidráulica, o medidor é um Venturi e ele pede para estimar a vazão do escoamento, porque ele sabe que o Venturi não é talvez aí o medidor mais ideal para medir a vazão, mas em alguns casos você só tem ele, aí você tem que usar ele, tá? Ele fala aí que o diâmetro máximo do Venturi é de 20 metros, tá? E o gargalo aí dele, a menor diâmetro, é de 10. E foi feita a leitura pelo manômetro diferencial de 20, a diferença ali de pressão foi de 20 centímetros. E ele dá o coeficiente de vazão, tá? O CD, ou também coeficiente de descarga, de 0,35. Ele pede a diferença de pressão entre a área máxima e a garganta. Depois ele pede para calcular a vazão no Venturi, vazão pelo método com Venturi, né? E ele fala que o fluido manométrico é o mercúrio, com uma densidade de 13,6. Então, para responder a pergunta, qual é a diferença, eu desenhei aqui um Venturi. Então, nós temos aqui o ponto 1, o ponto 2, que é a garganta. Então, você tem uma redução aqui da seção. O Venturi é um medidor de vazão de primogênio, tá? Que ele mede aí pela diferença de pressão a vazão. E aqui eu coloquei um manômetro diferencial, tá? Eu posso calcular essa pressão aqui por dois métodos diferentes. Ou com Hzão, que eu acho mais difícil, ou com Hzinho, tá? Eu vou fazer aqui primeiro com Hzinho. Então, aqui com Hzinho. Então, a pressão no ponto 1. A pressão no ponto 1. Mais o peso específico da água vezes Hzinho, que é esse espaço aqui, ó. Tem que ser igual a pressão 2 mais essa pressão aqui causada pelo mercúrio, tá? Então, aqui, ó, você tem o peso específico do mercúrio vezes H, tá? O princípio que é a pressão aqui tem que ser igual à pressão desse lado aqui. Então, você tem essa equação. Ou, o que eu posso fazer? Eu posso falar que do ponto 1 aqui, da pressão 1 até aqui embaixo, eu tenho um desnível H. Então, aqui fica como? A pressão no ponto 1, mais o peso específico da água, aqui é tudo água, vezes H, é igual a pressão 2. Essa diferença aqui, ó, dessa linha até essa linha, vai ser H menos Hzinho. Como o peso específico é água, então vai ficar o gama vezes Hzão menos Hzinho, mais essa pressão aqui do mercúrio, que é o gama do mercúrio vezes a água. Aqui eu aplico a propriedade distributiva, aqui no gama, aqui nessa parte aqui, ó. E aí eu posso cortar o gama H desse lado e o gama H desse lado. Então, eu fico que a pressão 1 é igual à pressão 2, mais deixei em evidência o H. E aí, eu chego nessa equação aqui, tá? Então, pressão 1 menos pressão 2 é igual a H vezes o peso específico do mercúrio menos o da água. Então, o exercício pede qual é a diferença de pressão. Vou falar que a diferença de pressão é igual a ΔP, tá? A variação da pressão, a diferença da pressão. Então, a diferença da pressão é H
vezes o gama do mercúrio menos o gama da água. Um dado importante que ele dá é a densidade do mercúrio, tá? Quando a gente fala densidade, a gente sempre utiliza como a substância referência a água, tá? Então, ele deu o peso, a densidade do mercúrio, eu tenho a densidade da água, eu acho, densidade da água não, desculpa, tem o peso específico da água, eu acho aqui o peso, peso específico do mercúrio, tá? Que tá aqui embaixo, ó. Então, aqui, ó, 0,2 ou 20 centímetros é aquela variação aqui, ó, o H. A variação no tubo manométrico diferencial. Aqui vai ser o que? Seria o peso específico menos o peso específico da água. Então, eu vou tirar, aqui tá todo, aqui seria, todo mundo aqui está multiplicado por 1000. Então, eu vou colocar para fora aqui, tá? Para simplificar aqui. Então, vai ficar 13,6 menos 1 vezes 1000 vezes a gravidade. E aí, nós achamos que o quê? Que a diferença... A gente acha o quê? Que a variação da pressão é igual a 24,72 kN. Tá? Aqui, pessoal, eu posso falar que é a massa específica. E aí achei o ΔP. Para saber a vazão, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a Bernoulli entre a seção 1 e a seção 2. Eu sei que a medição está na mesma cota, então eu posso falar que aqui é igual e vou zerar. Então, onde tem a velocidade, eu vou colocar a vazão dividido pelaquela área. Aqui, ó, eu já passei para o outro lado. Eu já passei para cá negativo já, ó. Passei para o outro lado, ó. A diferença de pressão eu já tenho, que é 2,52. De onde saiu esse 2,52? Eu dividi isso aqui, ó, por 9,81 vezes 1000, que é o peso específico da água. Tá? Então, vamos lá. 24,72 dividido por 9,81. Que tá 2,519. Tá? Aqui seria carga, tá bom? Metro. E aqui seria quilograma, que seria Newton. Deixa... Então, a gente sai aqui nessa unidade, tá? De 2,52. Eu tenho a gravidade, desculpa aqui. Gravidade é metros por segundo ao quadrado. Eu tenho aqui o peso específico, 1000 newton por metro cúbico, tá? A gente consegue chegar aqui em metros. E aí, colocando as variáveis que nós temos, a gente consegue deixar tudo aqui em função da vazão, calcular a vazão teórica, tá? Por que vazão teórica? Porque aqui seria a velocidade teórica, tá?
Aqui seria a velocidade teórica. Apesar de estar no Bernoulli aqui, eu não posso falar que é o real. Tá? Então aqui você teria a vazão teórica. Eu tenho um CD, que é 0,35. Aplicando, a gente acha a vazão real de 200 metros cúbicos por segundo. Esse exercício aqui é bem interessante.